Quem nasceu ali nos anos 90, nos anos 2000, antes da internet, quando chegava domingo, já esperava aquele domingo de entretenimento. Não só pela macarronada, mas também pelos programas que passavam na televisão. Passava Sessão Premiada, que passava o Smallville, tinha Temperatura Máxima, aquela vinheta mais antiga. Só que o principal molho do domingo era a disputa pela audiência na televisão. SBT versus a Globo. Eles estavam precisando disputar tanto, chamar muita atenção, até que eles exageraram um pouco. E com certeza você vai se lembrar do dia 7 de setembro de 2003, que aconteceu a entrevista do PCC no Domingo Legal, que na verdade era uma entrevista falsa e realmente deu muita repercussão na época. Mas será que você sabe a repercussão real que aquilo gerou? Então hoje eu vou te contar o quão sério foi aquilo, as consequências e por que a Globo adorou que isso aconteceu. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Antes da gente pular para essa tal entrevista falsa do PCC, a gente tem que entender o que é o PCC de verdade. O primeiro comando da capital é a maior organização criminosa do Brasil e que atua principalmente no estado de São Paulo e que a eles são atribuídos várias malfeituras, né? Assalto, estelionato, tudo que tem de ruim pode acontecer. E como tanta coisa assim acontecia, foi isso que motivou a entrevista falsa. Hoje a gente sabe muito bem que isso existe, né? Mas ali no início dos anos 2000, o governo de São Paulo não falava muito sobre esse assunto, até porque eles não queriam alarmar a população, porque você sabe que a gente gosta de ter medo de uns negócios, né? Inclusive, na época da entrevista, eles ainda negavam que o PCC existisse de verdade. E o contexto de 2003 é que estava insuportável, porque o PCC estava na ativa total. Tava promovendo uma onda de crimes muito grande pela cidade. E tudo isso estava acontecendo porque o governo do estado de São Paulo queria transferir os chefões do PCC para outras prisões, até com uma segurança maior, né? Ou até para prisões de outros estados. E eles não estavam querendo que fosse mudado nada. Para isso, então, eles promoviam vários roubos e até ataques às delegacias. Mas como eles queriam fazer isso escalar, né? Vamos dizer que o crime organizado é tão organizado que ele tem até uma planilha de crescimento. Como que eles faziam? Eles pegavam esses bandidinhos, por exemplo, que estavam devendo alguma coisa pro PCC e falavam assim, ó, você tá me devendo, então eu preciso que você faça tal coisa. E aí a coisa foi escalando. Nisso, a coisa escalou tanto que chegou num nível quase incontrolável. Tanto que até o próprio padre Marcelo Rossi entrou na mira e acabou sendo vítima disso. Coisa que motivou essa entrevista falsa. Em outubro de 2003, o Geraldo Alckmin, que era governador do estado de São Paulo na época, avisou ao padre Marcelo Rossi que o nome dele estava numa lista de pessoas que estavam em perigo, que ele podia ser sequestrado a qualquer momento. E não é que ele sofreu uma tentativa de sequestro? Dizem que ele só não foi sequestrado porque o motorista dele era piloto de fuga, sabe aqueles motoristas do SAMU, aqueles caras com habilidade mesmo. Parece que a ideia que eles queriam era sequestrar uma pessoa de muita aceitação das pessoas, né, para usar ele como um símbolo, vamos dizer assim, para ter muita comoção em cima do sequestro dele. Só que o próprio padre Marcelo Rossi na época falou que se ele fosse sequestrado não era para ninguém pagar o resgate. Se tivesse que ir de arrasta para cima encontrar o criador, né, ele assim queria. Não queria que fizessem nada demais. É ter coragem pra caramba, né? Isso que é fé. Mas apesar da tentativa, graças a Deus, nada aconteceu com ele. Mas tudo que eu te falei até agora foi a verdade. Realmente aconteceu. Agora nós vamos pra mentira. A mentira que rendeu bastante. Lá no dia 7 de setembro de 2003, o Brasil estava jogando contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Só que, nessa época, com Ronaldinho, Kaká, Adriano já tava, não sei, mas o ponto é, a seleção tava brilhando, ela tinha acabado de ser campeã do mundo em 2002, e o jogo, claro, passava na Globo. Então, o Gugu não tinha como competir muito com isso. Só que lá pro finalzinho do jogo, o Gugu soltou uma reportagem de dentro de um ônibus
ônibus com 2 supostos integrantes do PCC. Diz o Gugu que não teve intenção de, exatamente a hora que acabasse o jogo, soltasse isso, né? Que não faz sentido nenhum. Nessa reportagem tinham 2 encapuzados que se chamavam Alfa e Beta. E nessa reportagem eles falaram várias e várias coisas que deram muito problema pro Gugu depois. Primeiro, que eles falaram que foram eles mesmos que tentaram sequestrar o padre Marcelo. Depois, eles começaram a fazer várias ameaças ao Datena. Também ameaçaram o Marcelo Rezende e o Oscar Roberto Godoy. Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério. E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É Datena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí. Mas não contra ele, né? Mas contra a família dele, que aí é bem pior. Eles têm família, eles têm netos, têm filho. Todos esses ameaçados, eles comandavam jornais policiais, né? E eles ficaram bem nervosos do SBT colocar essa reportagem no ar sem nem falar nada com eles. Porque não é como se fosse uma entrevista ao vivo, era uma entrevista gravada em que eles já sabiam lá no SBT o que ia ao ar. Então, se fosse verdade, tinha que ter avisado eles. E foi aí que todo mundo começou a perder a cabeça com o SBT. Logo no dia seguinte, no dia 8 de setembro de 2003, a entrevista já começou a dar o que falar. Isso porque de início tava todo mundo achando que a entrevista era de verdade, que eles eram realmente do PCC, que eles estavam lá ameaçando os apresentadores da televisão brasileira. O Datena ficou nervoso de uma forma que, se ele pudesse, ele tinha dado cadeirada em todo mundo. Me permita abrir mão desse... Datena, mas a partir de agora você nunca mais trabalha no SBT. Pô, me deixando para trabalhar no SBT também, para fazer televisão desse jeito aí, com essa irresponsabilidade, com essa pequenez, com essa coisa rasteira, que foi o termo usado pelo Marcelo Rezende, eu concordo plenamente. E tinha muita gente que falava que o Datena estava exagerando, porque ele mostrava muitas coisas sensacionalistas lá no programa dele. Mas eu acho que isso aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui é minha testa, ó. Você pode tirar o dia que você quiser. Agora, ameaçar a família dos outros, como vocês ameaçaram, isso é uma coisa mais covarde, suja que pode existir na face da terra. Isso é uma sujeira que não tem tamanho. E ele ficou bravo ao ponto de inverter as coisas e ele ameaçar os bandidos. Vocês que relem num fio de cabelo de um parente meu. Eu vou até o fim do mundo atrás de vocês. Até o fim do mundo eu vou atrás de vocês. Experimentem passar perto de alguém da minha família. Experimentem passar perto, seus covardes. Já o Marcelo Rezende, ele vai um pouco além. Eles mostram uma arma. O que eu pensei na arma? A arma tá com a numeração raspada. Não tá. Eu já mandei pra perícia pra correr atrás. E no programa dele, ele conversa com o Hélio Bicudo, que era vice-prefeito de São Paulo. Eu, na realidade, não acredito que isso tenha vindo do PCC. Então é muito fácil você armar um fato como esse, uma ameaça que diria vindo do PCC, você elimina a pessoa e o PCC é carimbado como autor. Claro que as pessoas que fazem uma ameaça cometem um crime. E aqueles que divulgam a ameaça não cometem? Cometem. Pois é. Cada vez mais a bola de neve aumentando, né? E no dia 10 de setembro, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar essa situação toda. Essas denúncias, né, de autenticidade por causa da fraude que poderia ser essa reportagem. Primeiro, eles chamaram o repórter Wagner Maffezoli, que foi quem entrevistou os 2 bandidos, né, para prestar depoimento. Ele falou assim, não tem fraude nenhuma aqui, mas também não quis falar quem eram as fontes dele. Nisso, o procurador do caso falou que ele achava estranho que a linguagem que eles usavam não era muito a linguagem que esses marginais usavam, sabe? Parece que o sotaquinho de São Paulo deles traiu eles, sabe? E para piorar, mais ou menos nessa mesma época, um dos verdadeiros líderes do PCC ligou pro Marcelo Rezende para falar sobre o assunto, falando que aquela reportagem do Gugu era mentirosa e era encenada. E não demorou para eles descobrirem que aquilo tudo era falso e que um ficava acusando o outro para ver quem que tinha culpa no cartório. Durante uma entrevista com o Roberto Cabrini, o Gugu comentou, né, que não sabia, falou que ele não sabia do caso. Tenho confiança na minha equipe. O Maffezoli trabalha comigo há 8 anos. Ele afirma para mim de que realmente são bandidos. Nesse episódio especificamente, você acha que traiu o seu público? Não, Cabrini, não traí por uma razão. Nós fizemos com a melhor das intenções. Eu teria traído se eu tivesse consciência de serem os indivíduos bandidos ou não. E você jamais teve essa consciência? Jamais tive a consciência.
Mas nessa mesma entrevista, o produtor do Gugu falou que ele sabia. Barney confirmou que a arma usada na encenação é dele. Disse também que Gugu Liberato sabia de tudo. Sabia sim. Isso vai ser que nem o caso do Sérgio Malandro. Mais uma vez, história pro meu lado. Aí só pra gente entender melhor, esse produtor é o Hamilton Tadeu dos Santos, mais conhecido como Barney, que já trabalhou muito como ator das pegadinhas da TV. E quando a coisa estourou na mídia, foi em cima dele que o SBT jogou a culpa, enquanto ele tava jogando a culpa no Rogério Casagrande, que era da produção do Domingo Legal. Mas só que ele também dizia que o Gugu sabia de tudo. Foi uma confusão danada e até os próprios bandidos entraram na confusão da história, os bandidos de mentira. Também prestou depoimento hoje o Beta Antônio Rodrigues da Silva, filho, conhecido como Toinho. Disse que foi contratado por R$150 para fazer o papel de bandido do PCC e que está com medo porque agora o verdadeiro PCC o ameaçou de morte. E ele também disse que o Gugu sabia de tudo. Mas aí, como é que fica o Gugu no meio dessa história? Então, antes da farsa toda ser revelada, o Gugu foi no programa da Hebe para falar um pouco, dar explicações, né? Primeira coisa que eu queria dizer ao meu público, que eu prezo tanto, é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. E o Gugu tá mais na defensiva, né? Meio que aquela coisa assim de não sabia de nada, que foi o Wagner Mafezoli que falou que tinha uma reportagem para fazer sobre esse negócio do Padre Marcelo. Ele me disse: Gugu, nós temos uma matéria em que o Padre Marcelo Rossi sofreu uma tentativa de sequestro. Vou atrás dessa matéria. Eu falei: tá bom, Wagner, vai atrás. Só que aí, do nada, ele já muda o assunto. Essa semana, por acaso, Hebe, foi a semana que antecedeu ao dia 7. Foi uma semana muito difícil para mim. Meu pai teve uma embolia e eu levei de emergência para o hospital Albert Einstein. E ele diz isso para poder justificar o fato dele não ter visto a entrevista antes, a matéria pronta, né? Porque ele tava com a cabeça em outro lugar. Quando foi no domingo, o Wagner falou assim para mim: Gugu, eu consegui conversar com os criminosos, os supostos criminosos, e eles me deram uma entrevista no sábado à noite. Geralmente, eu vejo as fitas, as matérias, aos sábados de manhã. Mas essa semana não deu pra ver Problema nada. dos seus pais. Não deu pra ver absolutamente nada. E o negócio fica muito mais bizarro quando ele fala sobre quando o Saddam Hussein ou Osama Bin Laden vão atacar ou qualquer lugar. Ninguém vai perguntar se é verdade ou não que aquela voz é do Bin Laden ou do Saddam Hussein e, no entanto, colocam no ar para o mundo inteiro ver que foram feitas as ameaças. Que? E depois um clássico, né? Que atire a primeira pedra quem nunca errou na vida. Só que até o Datena chega a ligar pra falar com o Gugu. Não existe coisa mais importante no ser humano do que pedir desculpas. E o fato do Gugu ter pedido desculpas mostra o grande homem que ele é. E no final, a Hebe dá um conselho pra ele. Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência, meu amor. Você tem o seu programa há tantos anos, você é tão querido. Quando um programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Sendo que a audiência da Hebe subiu de média de 10 pontos pra 19 hora que o Gugu foi lá tentar explicar esse negócio aí. E além do Datena, o Gugu também conversou com o Marcelo Rezende, que foi outro ameaçado nessa história toda. O senhor não acha uma irresponsabilidade colocar algo que só apenas ouviu falar sobre o PCC no ar sem que o senhor tivesse visto, o seu diretor interino, sem que o próprio autor da reportagem tivesse visto? O senhor não imagina que isso é uma irresponsabilidade de um canal de televisão? Olha, eu imagino, Marcelo, que houve falha. Essa falha, devido a inúmeros acontecimentos daquela semana, passou desapercebida. Eu encaro dessa forma. E o Marcelo Rezende acabou com o Gugu nessa história. Tenho certeza absoluta que a maior parte das matérias que vão ao ar no seu programa você também não vê. Eu quero lhe dizer o seguinte, que as matérias que são fundamentais ou que possam causar qualquer tipo de polêmica ou de intranquilidade a uma sociedade, o senhor pode ter certeza que eu vejo todas. E dá-lhe descascamento do Marcelo Rezende. O senhor não ligou pro padre? Não liguei. Não ligou? Não. Então, mais grave ainda, por que o senhor não ligou nem pro seu amigo e nem para aqueles que o senhor chama de colegas? Então, o senhor não pegou um telefone, como hoje, mandou a sua assessora, que eu não tenho direito de dizer o nome dela? Por que o senhor não ligou
para dizer: Marcelo, eu não te conheço, me desculpe, eu nem sabia que aquilo ia ao ar, não. Depois que a farsa foi descoberta, o Gugu não demorou muito a ser intimado a depor. Ele falou que não sabia de nada e o povo continuou falando que ele sabia sim. E o Gugu saiu muito mal dessa história, porque ele inclusive foi enquadrado no artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça, e também por divulgação de notícia falsa. E acabou tendo que pagar uma indenização de R$750 mil para acabar com essa história. E não era só isso, porque você sabe, né? Esses 3 bandidos estavam ameaçando 3 jornalistas. Com o Datena e o Marcelo Rezende, por mais que tenha sido ríspido ali, né? Eles até conversaram e tal. Mas com Oscar Roberto Godoy não teve conversa. Tanto é que ele foi e processou o Gugu. Inicialmente ele pediu R$100 mil, que foi aumentado para R$250 mil, isso lá em 2003. O negócio foi indo e voltando, até que em 2015, pela correção, a multa ficou na casa de R$1 milhão e o Gugu teve que pagar. No lado do SBT, ele teve que tirar o programa do ar durante 2 semanas, o Domingo Legal. E no lugar eles colocaram algumas reprises do programa do Ratinho e outras coisas, mas o Chavinho mesmo parece que não apareceu por lá. O SBT também teve que pagar uma multa para o Ministério das Comunicações, mas uma multa bem aquém, assim, né? Mas é porque tava lá no regulamento, era R$ 1.792,53. No final das contas, a Polícia Civil de São Paulo indiciou 5 pessoas por apologia ao crime, sendo eles o produtor Hamilton Tadeu dos Santos, os atores Wagner Faustino da Silva e Antônio Rodrigues da Silva, que eram os tais bandidos do PCC, o repórter Wagner Mafezoli e também o produtor Rogério Casagrande. Já o Gugu voltou pro Domingo Legal, mas a partir daquele momento é como se a cada domingo ele fosse perdendo um pouquinho de audiência, sabe? Com o tempo, o SBT decidiu por cortar gastos e o Gugu resolveu aceitar a proposta da Record e foi pra lá. Mas também não durou muito, porque 4 anos depois eles estavam cancelando o programa dele porque não tinha dado o retorno esperado. No final, o Gugu saiu dessa história como uma pessoa que não sabia de nada, mas é difícil a gente acreditar muito nisso. Mas a gente com certeza vê que se a guerra da audiência não teve um vencedor, com certeza ela teve um lado perdedor. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!